Então vamos lá, gostaria de convidar agora a doutora Flávia Abreu. Ela é neurocirurgiã geral pelo Hospital Federal da Lagoa, neurocirurgiã pediátrica pelo Instituto Fernandes Figueira, com mestrado em pesquisa aplicada, com ênfase em achondroplasia. Olha que bacana. Flávia, a palavra é sua, muito obrigado. Gente, obrigada pelo convite, é ótimo estar aqui hoje e poder falar para vocês. O Dr. Nelson falou um pouquinho mais cedo sobre as complicações de coluna vertebral, então eu resolvi não entrar nesse tema. Então a minha aula vai ser para os pacientes com achondro, principalmente aqueles pequenininhos, nossos picurruchos, que precisam da atenção da neurocirurgia e, eventualmente, isso acaba passando desapercebido. Bom, por que eu estou aqui? Vou apresentar a aula de achondroplasia e neurocirurgia. Fiz um mestrado com ênfase em achondroplasia. E vou falar bem rápido, porque eu sei que é muito difícil, tem muita criança, é muito complicado. Tentar ser o mais breve possível. Podem interromper se tiver, podem me procurar depois para tirar dúvidas. Se vocês tiverem, não tem problema nenhum. A achondroplasia é a forma mais frequente de nanismo, que acomete, em média, 1 a cada 25 mil nascidos vivos. Ela é transmitida de forma herança autossômica dominante, o que significa que o indivíduo com achondro, ele pode passar o gene tem uma chance de 50% de passar o gene para a sua prole, e em 90% dos casos ocorre uma mutação de novo, que foi pai e mãe que não tem achondroplasia, acaba tendo um filho com achondroplasia. Foi o que aconteceu na minha família, porque eu tenho uma irmã com achondroplasia e ela teve um sobrinho, eu tenho um sobrinho, né? Ela teve um filho com achondroplasia também. Então, a minha experiência vai também um pouquinho da parte médica e um pouquinho da parte pessoal de vocês. Então, aqui só para a gente ter uma ideia do total de achondroplásicos, isso foi uma conta que eu fiz usando o Sistema Nacional de Nascidos Vivos. Entre 2004 e 2014, nasceram pelo menos mais de 1.200 achondroplásicos no país. Então, olhando ali por regiões, usando 1 a cada 25 mil nascidos vivos, é mais ou menos isso que a gente tem. Então, é gente pra caramba, e é muita gente que a gente não pega e tem que passar pela triagem, sim. Essa é minha irmã, que, se isso está sendo gravado, ela vai ficar muito brava comigo, de eu colocar a foto aí. E esse é meu sobrinho. Esse é o fenótipo achondroplásico. Imagens autorizadas pela família, que sou eu. Aí ele tinha 2 anos de idade e a gente vê o fenótipo da achondroplasia, né? A macrocrania, com as alterações de escoliose e cifose. O tronco anormal, de tamanho de membros anormalmente curtos, e as pernas arqueadas e essas mãos entre dentes. Tudo isso vocês já sabem, isso é mais para os pais que estão entrando nesse universo agora. Bom, na achondroplasia, por alteração do FGFR3, a gente tem uma diminuição da taxa óssea endocondral. Isso leva à diminuição dos ossos longos, o tronco normal, a baixa estatura e as alterações neurocirúrgicas, por fim, o aumento do perímetro cefálico, a estenose de forame magno e a hipercifose e a hiperlordose lombar, que já foram abordadas pelo Dr. Nelson. Isso aqui tá técnico e eu vou tentar traduzir para vocês. Ali do lado esquerdo, aí deixa eu ver, aqui temos, não temos. Ali do lado esquerdo a gente tem o fechamento prematuro dessas sincondroses e a redução dos pedículos. Então, do lado de lá, a gente está falando das alterações da coluna. O que acontece? A gente tem uma diminuição que ele mostrou nos raios-x para vocês, dessas distâncias dos pedículos. Isso leva à estenose espinhal e à radiculopatia com a mielopatia. Aqui do meu lado direito, lado esquerdo de vocês, a gente tem a compressão do... Não tem. Até a gente tem a compressão da estenose foraminal da base do crânio, que pode levar à compressão de tronco cerebral, que pode levar à morte súbita do lactente. E a apneia central, também já falada pela doutora Melissa mais cedo.
No nível do forame jugular, a gente tem a hipertensão venosa e pode levar à hidrocefalia. Vou falar um pouquinho da parte chata, da parte de anatomia, que é para que todo mundo entenda o que eu vou dizer a seguir. Aqui é uma foto do crânio. O forame magno, o que que é? Que eu vou falar nele várias vezes durante essa aula. Forame magno nada mais é do que esse buraco que a gente tem aqui no meio do crânio. Todo mundo tem forame magno. A questão é que na acondroplasia, por conta dessas alterações ósseas, ele é normalmente menor. Em alguns casos, ele é patologicamente menor e as pessoas precisam fazer uma cirurgia que eu vou explicar um pouquinho mais adiante. Então, só para que vocês saibam aonde fica e o que que é. Isso aqui é para poder mostrar que toda essa parte laranja do crânio, tudo isso sofre alteração da acondroplasia, por conta dessa mutação genética. Então, todo esse desenho esquemático, essa cor em laranja, tudo isso está alterado por mutação do FGF3 nesse tipo de ossificação endocondral. Aqui para mostrar para vocês são os vários ossos que a gente tem na base do crânio aqui em cima e as várias suturas. São vários ossos e esses ossos são colados uns nos outros. Essas suturas, elas se fecham mais precocemente. E isso é que dá o problema do forame magno na acondroplasia. Então, por que o forame magno é importante? A gente está vendo ali o crânio bonitinho rodando, mas passa a medula no forame magno, passa as meninges no forame magno, a gente tem as raízes espinhais do nervo acessório, a gente tem artérias importantes e artérias espinhais anterior e posterior. Tudo isso precisa estar preservado. E além disso, a membrana tentorial e ligamentos alares. Prometo que essa parte chata de anatomia já está acabando. Nas crianças, vamos falar dessa estenose de forame magno. Por que eu vou dizer principalmente nas crianças? O forame magno ele para de crescer por volta de 4, 5 anos de idade. Então, nosso problema maior está nesses picurruchozinhos que a gente precisa ver. Observem aqui esse desenho do lado esquerdo de vocês, que está ali dito como normal. Observa essa parte do osso que está... Funciona aí? Não funciona, para variar, né? Essa parte que está dessa primeira vértebra cervical. Observem do outro lado o desenho escrito como acondroplasia, que está em verde. Comparem um lado com o outro. Vocês vão ver que o lado em verde, ele está mais retificado e mais projetado para frente do que num paciente que não tem acondroplasia. Essa é a estenose de forame magno, que a gente fala e que vocês já devem ter lido por aí. E alguns pais, até estou olhando aqui para eles, levaram susto por conta disso. Bom, aqui é uma ressonância magnética de 2 crianças. Do lado esquerdo, a gente tem uma ressonância magnética de uma criança acondroplásica normal, onde tem coluna de líquor passando na frente, esse branquinho passando na frente, o tronco cerebral e a coluna de líquor atrás. Do lado esquerdo, a gente tem a estenose de forame magno, que é aquilo que eu circulei em verde. Vocês estão vendo que está mais horizontalizado e faz uma indentação para dentro da medula? Isso é um caso que precisa de cirurgia. O material necessário para a gente pensar e fazer uma suspeição diagnóstica, o que que é? É um teste simples, é um teste que o neurologista pode fazer. É um teste que precisa de um martelo. Martelo de reflexo, tá, gente? Pelo amor de Deus. Então, assim, é uma coisa bem simples que começa a dar uma suspeição e aí a gente começa a investigação a partir daí. Aqui eu tenho uma picurrucha com um reflexo bem aumentado. Isso não é... A acondroplasia, ele cursa com um reflexo geralmente abolido, até por conta dessa hipotonia muscular.
Nesse caso, observe aí, principalmente nessa perninha dela, que eu estou martelando aí, isso não é normal para ninguém. Isso é um reflexo alterado e bem alterado. Olhem aqui desse lado, quando eu faço a extensão do pezinho, olha como treme o pezinho desse paciente. Isso é sinal de estenose. Isso é um sinal de mielopatia, de compressão da medula. Isso precisa ser examinado por um neurologista ou por um neurocirurgião. O tratamento ele é cirúrgico, que passa várias cores, não sei porquê. Vou passar esse slide bem rápido, senão todo mundo morre de medo desse slide. Mas assim, a criança é colocada em decúbito ventral, ou seja, de barriga para baixo. É uma cirurgia, eu sei que parece uma coisa de outro mundo, mas para a neurocirurgia é uma coisa relativamente simples. Isso é o acesso de um tumor de fossa posterior, por exemplo. Então, a gente faz uma incisão na região média da cabeça, expõe a parte do osso, a região posterior e a região posterior do arco de C1, tira o arco de C1, corta essa membrana aqui, que é uma membranazinha do mal, que faz também uma compressão, fecha, e ali o desenho esquemático. A criança vai ficar sem osso, geralmente não desenvolve instabilidade e não ocorre problema nenhum. É vida normal, é vida que segue, pode fazer suas atividades normalmente. Aqui a imagem de uma tomografia pós-operatória, onde a gente vê com osso e sem o osso depois de retirada. Essa é uma reconstrução. Aqui eu vou parar um pouquinho para explicar um caso clínico antes de começar. Quando eu dei início ao meu trabalho do mestrado, eu conheci uma criança com 5 anos de idade. Essa criança tinha tido, aos 3 anos de idade, uma infecção por gripe suína. Então, essa criança foi entubada num hospital de emergência desses, qualquer, em Niterói, no Rio de Janeiro. Era uma criança com plano de saúde, mas que nunca tinha o diagnóstico de acondroplasia, mas que nunca tinha sido avaliada essa parte do forame magno e da parte do crânio. Essa criança acordou depois da pneumonia, coisa que todo mundo pode ter, eu posso ter, vocês podem ter, acondro ou não acondro, todo mundo pode ser vítima de um H1N1 e acabar desenvolvendo uma infecção um pouco mais séria, mas ela foi entubada e aí ela acordou tetraplégica. Ela tinha 2 anos e 9 meses na ocasião. Quando ela chegou para mim, ela já tinha 5 anos de idade. Então, era uma criança tetraplégica, que no pré-operatório, isso foi um vídeo me mandado via WhatsApp pela mãe, com o meu primeiro contato. A única coisa que a criança fazia era mexer a cabeça. Isso me deixou em pânico. Eu resolvi fazer a cirurgia nessa criança. Com 4 meses, ela já era capaz de mexer, tanto membros inferiores quanto membros superiores. Com 1 ano e 2 meses de pós-operatório e fisioterapia, essa criança já era capaz de segurar um lápis. E aí isso melhorou muito a qualidade de vida dela e dos pais. Essa foi uma criança que ontem, por um acaso, eu recebi esse relato. Entrei no Facebook dessa mãe e ela escreveu isso daí. Vamos ganhar o dia, gente, em lágrimas, agradecendo infinitamente a Deus e todos os amigos. Foi mais do que eu imaginava. Após ajustes, hoje às 6 da manhã a gente resolveu colocar ela no andador. Foi feita uma vaquinha virtual para tentar comprar um andador para essa criança. Estávamos com medo dela rejeitar, pois o colete está sendo difícil. Ela nos surpreendeu, pois a vontade de Deus não é imposição do homem. Deus quer, ela quer e a gente ajuda. Gratidão sem palavras. E aqui a gente vê o primeiro contato da Ana com o andador. Ela ainda está começando a se adaptar, isso foi colocado ontem, mas vocês prestem atenção nos pezinhos dela. Ela já consegue mexer o pé e ela está começando a se adaptar ao andador. Uma criança que sofreu esse trauma grave e
Agora, ela tem uma perspectiva de vida infinitamente melhor. Vou deixar o vídeo escorrer. Observe o pezinho dela. Não tem o áudio, mas assim, ela tá falando. A mãe tá perguntando para ela, para onde você vai? Ah, eu vou pro shopping. Eu quero ir pro shopping. Eu quero ir no shopping, Ana. Olha lá. Tomar sorvete. Passear, né? Passear, meu amor. Viu? Então ela quer ir pro shopping passear. Eu acho que nada mais justo, ela tem que ir pro shopping passear. Enfim, falei de forame magro, assustei todo mundo, vai todo mundo me procurar depois. Não tem problema. Vamos falar um pouquinho de hidrocefalia. Ontem eu peguei alguns pacientes com essa dúvida e eu acho que é uma dúvida pertinente. O que é hidrocefalia? Todo mundo entra em desespero, o crescimento do perímetro cefálico assusta algumas pessoas, assusta. Nada de chorar, gente, aqui não é para isso não. Então, sintomatologia da hidrocefalia na acondroplasia. A estenose de forame magno, só voltando aqui, ela comete em torno de 20% dos pacientes. A hidrocefalia ela é muito mais rara, é em torno de 5% dos pacientes. Então, os sintomas de uma hidrocefalia nas crianças acondroplásicas não é só o aumento do perímetro cefálico. A gente tem que ter crise convulsiva, cefaleia, cefaleia, dor de cabeça, alteração de fundo de olho. O perímetro cefálico, segundo a curva de acondro, ele é muito importante, sim, e tem que ser visto. Aqui, o que é essa tal dessa bendita dessa hidrocefalia? Observem aí que eu liguei com uma seta. Esse negócio em em rosa que está ali, é aquilo que a gente vê nos ventrículos. Então, isso todo mundo tem. É um ventrículo, que é um espaço do cérebro que produz o líquor. É aquele negócio que é tirado quando a pessoa tem uma suspeita de meningite, que faz uma punção medular e tira aquele líquido. Todo mundo tem isso, tá? Na hidrocefalia, isso é um pouquinho... Na acondroplasia, esses ventrículos são um pouquinho maiores. Isso é normal por conta dessas alterações de forame magno que eu falei antes, aquele buraquinho que eu expliquei. Bom, a curva de perímetro cefálico, se você olhar nas crianças sem acondro e nas crianças com acondro, a gente observa que nas crianças com acondro, ele é bem superior. Então, assim, quem tem que acompanhar essas crianças, que acompanhem, pelo amor de Deus, com a curva com a acondroplasia. Se vocês não têm essa curva, se os filhos de vocês não têm, estão sendo acompanhados pela curva que vem no cartão da criança, me procurem, eu envio para vocês por e-mail, vocês imprimam aí, se minhas cópias que eu trouxe não derem para todo mundo. Porque precisa ser, senão o que acontece? Um neurocirurgião que olhar somente o aumento do perímetro cefálico e não tiver acostumado, vai acabar colocando uma válvula, vai acabar colocando uma terceira ventriculostomia sem necessidade. Fundo de olho, que eu falei que era importante. Fundo de olho é um exame simples, é um exame feito numa consulta oftalmológica. Não estou dizendo que vai ser tão simples assim nas crianças de vocês, não, porque elas são pequenininhas. Então elas vão reclamar, elas vão chorar, mas é um exame que não dói. É só mesmo para a gente poder olhar o nervo óptico. Quando tem uma hidrocefalia de verdade, a hidrocefalia que precisa de tratamento, aqui do meu lado direito, do lado esquerdo de vocês, a gente tem o nervo óptico. Tá vendo ele amarelinho e bonitinho? Quando ele tem uma hipertensão intracraniana que precisa do tratamento, esse nervo óptico vai estar daquele jeito ali, borrado. Então, por isso, esse exame é importante. Exame barato, exame simples, exame fácil, numa consulta de rotina com o oftalmo. O que é a DVP? Muitos de vocês nunca viram uma DVP propriamente dita, só ouvem falar da tal da derivação ventrículo-peritoneal. Então, resolvi trazer para vocês, apesar de que não é o melhor tratamento para a acondroplasia, mas como algumas pessoas ainda fazem, vamos nos familiarizar com esse monte de negócio que tem aí. Aqui a gente tem
o catéter. A gente tem um catéter em cima, que é esse que está com estilete, que é o catéter que vai dentro do cérebro, que entra ali por um furinho nessa região posterior e vai dentro do cérebro. Esse negocinho aqui, desculpa, esse negocinho aqui, que é a válvula, e seguido desse catéter grande, que é o que conecta e passa para dentro da barriga. Igual a gente vê ali nessa imagem. É que esse pointer não funciona. Mas a gente tem aqui o catéter entrando aqui. Então, nesse trajeto em vermelhinho, vai entrar esse catéter de cima, a válvulazinha vai conectar, e aí o catéter vai entrar embaixo, passando por debaixo da pele, tá? Não tem nenhuma incisão, não fica do lado de fora, fica por dentro da pele. E a gente bota um monte de coisa dentro da barriga, que é para a criança poder crescer e não precisar trocar, se for necessário colocar. Aqui, na imagem de raio-x de crânio, a gente vê catéter lá dentro do crânio, catéter passando pelo pescoço, catéter aqui embaixo, nessa primeira figura de baixo, passando pelo tórax e ele enroladinho ali na barriga, livre dentro da barriga. Por que eu digo que essa catéter na tomografia, onde ele fica? Dentro do ventrículo, daquele negócio que todo mundo tem, né? Que produz o líquor dentro do cérebro. Em crianças que precisam crise convulsiva, alteração de fundo de olho, alteração de pressão arterial, única e exclusivamente. Eu, particularmente, não gosto de DVP. E ela parou de ser utilizada, tem sido cada vez menos utilizadas para os neurocirurgiões que já são habilidosos em fazer o que a gente chama de terceiro ventriculostomia endoscópica. O que é a TVE? Terceiro ventriculostomia endoscópica. A gente faz um furinho, do mesmo jeito que faz o furinho aqui na região de trás, a gente faz um furinho aqui na frente, em cima da cabeça da criança, onde vocês estão vendo essa câmera ali entrando em azul. Um ventrículo dilatado, e aí a gente faz um furinho acessório, a gente cria meio que um caminho acessório para a passagem do líquor. Opa! Gente, por favor, aí, vocês podem colocar esse vídeo para rodar? Cirurgia rápida, simples, entrei com a câmera dentro do ventrículo. Estou vendo ali o que produz, essa membrana ela é assim normalmente, eu crio faço um furinho, eu crio um caminho acessório para a passagem desse líquido. A gente dilata isso com um balão, e aí a criança está tratada da hidrocefalia, na maioria dos casos, sem a necessidade de válvula. Isso é uma maravilha. Então, a avaliação neurocirúrgica necessária dessas crianças para estenose de forame magno. Precisa de um exame de reflexo, que vai ser o primeiro exame para suspeição. Interessantíssima a polissonografia. Se vocês não estavam aqui mais cedo, na aula da doutora Melissa, a polissonografia ela é capaz de dizer para a gente se a estenose que a pessoa tem, que o acondroplásico tem, é devido a esse aumento da amígdala e adenoide e retração de terço médio da face, ou se é uma alteração do sono devido à compressão central, que a gente chama de apneia do sono central. Se for central, muito provavelmente essa criança tem uma estenose de forame magno. E ressonância e tomografia de coluna cervical. Pensando em hidrocefalia, medida de perímetro cefálico, exame de fundo de olho e ressonância magnética de crânio e coluna cervical, se for possível, para todo mundo. Lição de casa. Estou acabando a minha aula, não entre em pânico, está acabando, não entre em desespero. O acompanhamento é multidisciplinar. Essa criança precisa ser vista pelo pediatra, pelo geneticista, pelo otorrino, pelo ortopedista, pelo fisioterapeuta, pelo terapeuta ocupacional, pelo nutricionista e, de preferência, também pela neurocirurgia.
Porque, preferencialmente, um neurocirurgião que seja um neurocirurgião que tenha alguma experiência com a acondroplasia ou um neurocirurgião pediátrico. O acondroplásico não pode ser o primeiro paciente que ele está vendo, senão quem não sabe o que procura não encontra quando acha. E nada é motivo para desespero. Vocês estão vendo ali, dá para a gente resolver muita coisa. Tá bom? Obrigada.